Vocês ficaram confortáveis, felizes, satisfeitos? Eu vou tratar como provável, porque pra mim a escalação só quando sai amanhã mesmo. Então, com a provável entrada do Martinelli no time? Olha, a gente já falou sobre isso aqui, e pelo que eu vejo, né, essa vai ser a escolha, né? A entrevista dele, a apuração dos nossos companheiros de trabalho. E assim, para mim não me surpreende, né? Porque ele já disse algumas vezes das características do Martinelli jogando pelo lado esquerdo, ele pode trazer o Vinícius um pouquinho mais para dentro e o Martinelli fazer esse corredor por dentro, um pouco por dentro, e também marcando por fora. Ele vem de um gol, cara. Quando você vem de um gol, a confiança tá no alto, o treinador confia como o cara entra. A minha preocupação, ou sei lá, o receio... Se o Martinelli não faz começar o gol contra o Japão, será que e assim, a bola poderia ter ido um pouco mais pra fora, digamos assim? Eu sei que você é muito resultadista, mas ele entrou, né? Entrou. Mas se o Brasil, de repente, não estaria aqui. Mas se ele não faz o gol e o Brasil avança de outro jeito nos pênaltis, será que a gente teria elogiado a alteração e o desempenho do Martinelli no jogo? Muda, óbvio que muda. Se ele não faz o gol, óbvio que a gente não sabe qual o Felipe trouxe. A gente poderia estar fora, não teria nem jogo. Então, assim, ele vem de um resultado importante, de um gol importante. E isso é bom pro jogador, é bom pro atleta, o treinador, cara. O Ancelotti tá lá dentro. Uma coisa que ele sabe tirar desses caras. Não, eu sei. Entendeu? É entender... Por exemplo, o Martinelli vem treinando assim, tem que respeitar isso. Exatamente, é isso. Eu espero estar muito errado no que eu vou dizer aqui, mas é só uma constatação. Não vou nem entrar em esquema tático, tá? Só uma constatação, assim, de nomes. Toda vez que o Ancelotti escalou o time com 4 jogadores, por ele denominados atacantes, ainda que o Cunha faça a função de meia, etc. Concordo. Toda vez que a gente assim, o Brasil não jogou bem. Só pra deixar claro, só uma coisa que eu vou falar pra vocês, por favor, Felipe, desculpa. A minha opção seria Danilo Santos. A minha opção. Só que aí é um trabalho do Quando ele colocou um meia mesmo, a mais no time, um terceiro meia, a gente jogou melhor, na minha opinião. Também, Perdemos o Paquetá. Fala, Felipe. Bom, eu não sei como está o Neymar, mas pelo que ele falou que já pode jogar 90 minutos, eu iria de Neymar flutuando. Titular? Titular. Temos a Copa do Neymar, né, diretor? Pode jogar a Copa do Neymar. Isso segundo o próprio treinador falou que ele está apto a jogar 90 minutos. Mas vamos lá. O que eu entendo sobre... Peraí, o diretor vai rodar Neymar? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Porque, assim, ó, convocou o Neymar machucado, sabendo... Desculpa, duvido que a seleção não soubesse que ele estava machucado. Duvido, não acredito. Convocou o Neymar machucado, e se não sabia, logo na apresentação fez um exame e manteve o Neymar, sabendo que o prazo seria de 2 a 3 semanas, como de fato aconteceu. Não foi relacionado para os 2 primeiros jogos, entrou no terceiro, e segundo o Ancelotti, entraria contra o Japão na prorrogação. O Neymar tem 14 minutos de Copa do Mundo. Eu queria que você falasse mais sobre isso, Felipe. Você vai ser treinador. Para você, então, o Neymar entraria como titular? Neymar entraria titular pelo gênio que ele é. Nós já falamos isso diversas vezes no momento dele do Santos. Nós falamos, mas não é aquele Neymar, não é aquele Neymar. Claro que não é aquele Neymar. O tempo passa para todo mundo, o tempo chega para todo mundo. Mas em termos de genialidade, continua sendo aquele Neymar. Com uma bola só, ele pode colocar o copeiro na cara do gol. Então, se ele é capaz de fazer isso com o Santos, claro que menos vezes, ele não pode ser capaz de fazer isso com a seleção, com tantos jogadores de tanta qualidade, velocidade, com tantas opções de passe que ele vai ter. É claro que você tem que armar uma maneira de um time de jogar, uma maneira que você possa tirar o melhor do Neymar. Você não vai ter o Neymar marcando. O Neymar, de repente, vai fazer uma sombra para marcar, vai voltar até ali no meio termo. Tudo bem, pode ser. Mas é o cara que vai flutuar. É um cara que tem muita qualidade com a bola no pé. Os 15 minutos, 7, não sei quantos minutos que ele jogou, que ele teve na estreia dele na Copa do Mundo, ele deu 2 passos de gol. E por que eu tô abrindo essa discussão? Porque eu lembro dos nossos papos pré-estreia. A cultura agora mudou, o treinador é italiano, faz mistério, ele deu um drible em todo mundo. As apurações, inclusive da nossa equipe, apontavam para um time na estreia, veio outro. Exato, totalmente veio o diferente. Igor Thiago, titular, veio o Ibanez, veio outro time, que a gente não esperava. Eu acho que não vai acontecer, mas é só achismo, não tem informação. Se por acaso ele vier com essa carta do Neymar, vai ser o maior drible que ele já deu na... Mas eu acho difícil. Assim, eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho muito vulnerável. Eu entendo o que o Felipe tá falando. Eu acho que ele é um jogador diferente, isso aí é inegável. Só que eu acho que pelo tempo que ele tá sem jogar, né, ritmo de jogo, para um jogo decisivo desse tamanho, e tendo a Noruega... a parte física, acho que pra mim, das mais importantes. Os caras são os cavalos. São os cavalos. Então, nessa questão. E a outra que pra mim é mais fundamental ainda. Eu acho importante a gente ter o Ancelotti ter o Neymar lá no banco, como você falou um dia aqui, É a surpresa. Tem algo que não é um luxo. O luxo. A seleção tem um luxo. O Neymar é um luxo que nenhuma outra seleção tem. Pra você olhar e saber que o Neymar pode mudar tudo o que tá acontecendo no jogo. Você tirou o dueto do banco. Exatamente, mas aí são dois lados. Aí, exatamente, é um bom debate também. O Neymar não estando bem fisicamente, aí, claro, você botar ele pro segundo tempo, é uma arma incrível pro segundo tempo. Agora, ele estando bem fisicamente, como o próprio Ancelotti falou, que dá pra ele jogar 90 minutos, eu prefiro 45 iniciais do Neymar do que propriamente 45 finais. Mas peraí, Felipe. Eu prefiro começar com o Neymar. Apto fisicamente é uma coisa. Ritmo de é jogo e não de treino é outra. Se o Ancelotti falou Ritmo que de ele jogo, está claro, que ele é diferente, craque. Ele é diferente. Se ele não começar a jogar na Copa, não vai ter claro, ritmo o Ancelotti falou que ele está apto para jogar 90 minutos. Mas já jogou 15. Mas não começar de Amanhã joga 45. Não começar de primeiro. Você vai ganhar. Amanhã joga o segundo tempo. Mas é exatamente o que eu tô falando. Eu prefiro colocar os primeiros minutos. Entendi. Por quê? Vamos lá. Como a equipe da Noruega é uma equipe física, assim,
Mas você mesmo falou o drible que o cara da Noruega tomou. Como é que é? Qual foi? Cintura dura. Cintura dura. Todos os 4 deles. Você pega um atleta, defensivamente, eles não são tão fortes assim. Pode ser que amanhã baixe o Maldini, o Baresi, pode ser. Futebol tudo pode acontecer. Mas não são... Não são ágil. Exatamente. Ágil, tão organizados, rápidos. E não são organizados tão pouco como outras seleções que o Brasil enfrentou. Então você pega um cara que vai criar dúvida, que tem muita qualidade, que vai criar espaço para outros, eu colocaria nos primeiros 45 minutos, estando apto a jogar como o treinador falou. Dito isso, o que foi falado, que parece que vai entrar o Martinelli, eu colocaria também, eu gostaria do Neymar. Segunda opção, eu colocaria o Danilo. Danilo, que é de origem. O Martinelli, o Brasil não vai mudar muito o jeito dele de jogar. Ele vai ganhar um pouco mais com o Martinelli botando mais o pé na área do que propriamente o Paquetá, que é o que nós cobramos muitas vezes. Mas para marcar, o Paquetá marcava aberto. O Vinícius Júnior não volta para marcar. Quem tem que marcar aberto, então, seria, de repente, 2 linhas de 4, porque quem voltaria para marcar seria o Martinelli, pela esquerda, aberto, fazendo o que ele, de repente, faria. O Brasil vai perder em quê? Em construção de jogo, porque o Paquetá muitas vezes viria para pegar a bola. Aí já não vai descer Martinelli, né? Para pegar a bola. Exatamente. Aí, de repente, você coloca o Bruno Guimarães para colocar um pezinho pouquinho mais atrás. Exatamente, é isso que vai acontecer. Outro drible que, na minha opinião, primeiro assim, eu sou repórter, sou jornalista, confio na nossa apuração, mas eu só vou tratar a escalação como oficial quando ela for anunciada, dado Concordo com você, Thais, que eu também, tô contigo nessa. Eu, na minha opinião, só para fechar, eu colocaria Danilo também, concordo com os dois. Até porque para mim, eu forçaria muito essa volta do Vini, que não volta muito, e do Ryan também. Não aproveitaria o Ryan para frente e teria que reforçar o meio campo. Já com Danilo também, né? E o Bruno, ajudar o Bruno na marcação também. E o Casemiro. O Casemiro também. O Casemiro não é o Casemiro de há 4 anos, né? Faz 4 anos. Hoje tem mais 4 anos e ele já tá mais... Vou além. O Casemiro de 4 anos já não é o mesmo de 8 anos atrás. Exato. Então, o Casemiro tem muita qualidade, liderança, mas ele é um jogador hoje e tem quase que lento para os padrões dessa Copa do Mundo. E tem um ponto. A gente tá falando aqui dos melhores jogadores que a gente tá tendo na Copa, chama-se Bruno Guimarães. Com o Martinelli, eu acredito que ele não vai ter tantas oportunidades de ficar subindo toda hora. Porque ele vai ter que se proteger mais. Concordo. Então a gente vai perder um cara que chega na área toda hora. Qual foi o ponto do Bruno? O melhor ponto que a gente viu do Bruno. Concordo muito com o senhor. Entrando na área. Exato. Ele tá fazendo isso toda hora ele tá deixando um na cara do gol. Preocupado que eu assino embaixo do que Gente, aqui depende muito da postura da Noruega. Sim. Se a Noruega vier com uma postura baixa, eles vão marcar na linha, que eu duvido muito, acho que pelo menos uma linha média, mas se eles vierem numa linha média, eu também duvidava do Japão marcar numa linha baixa. Eu achava que o Japão viria numa linha média alta. E o Japão começou na linha média alta e depois foi pra baixo completamente. Aí todo mundo vai ter que pisar na área. Não tem jeito, quem tem que começar a jogada são os zagueiros. Perfeito. Como, por exemplo, aconteceu com a França hoje. Perfeito. Então você não vai perder esse jogador. Você vai ganhar um jogador mais. Mas até isso, o Danilo te dá mais opção, porque o Danilo pode ser um pouco mais ofensivo, um pouco mais defensivo, o Martinelli não pode ser mais defensivo. E o Danilo tá na fase goleadora. E ele sabe defender, né? O Danilo sabe defender. Sabe, muito. Eu queria falar que foi 10 na base, é volante. Tudo. Eu queria falar do drible que eu acho que a gente levou também. A gente analista que tá de fora, né? Porque por mais bem informado que a gente possa achar que no máximo a gente sabe 15% do que tá rolando lá dentro. Ainda mais com os treinos fechados. Os treinos fechados não tem como. Né? Então, assim, na minha opinião, aconteceu alguma coisa que a gente perdeu em relação ao Danilo. Perdeu de não saber. Porque depois do amistoso com a Croácia, era 9 entre 10 analistas, ou 10 entre 10, diziam que o Danilo tinha chance de virar titular na Copa. Os sinais eram esses. As entrevistas do Ancelotti eram essas. No lugar do Paquetá mesmo. No lugar do Paquetá. Exatamente, falávamos isso. E aí começa a Copa do Mundo, o Danilo sumiu do mapa. Você não vê o Ancelotti falar dele, ele não entra no jogo. Eu só acredito. Como a gente não vê, eu posso acreditar em treino. Eu acho treino. que a intensidade no treino, como ele tá treinando, ele eu acho que não tá agradando o treinador. Eu também acho, ele não ser a primeira opção pro Paquetá é muito sintomático. Eu já muito penso diferente. Eu creio de verdade que o Danilo é um ótimo profissional. Eu creio que ele tá treinando bem sim. Mas acho o seguinte, cara, ele já colocou o Martinelli em outras ocasiões. Ele já tinha colocado o Martinelli naquela posição. Sim, ele vinha testando. Assim. Ele vinha testando o Martinelli. E o Martinelli, quando entra e faz um gol, claro que vai assim, eu vou confiar nesse atleta que entrou e mudou o jogo. Mas o Danilo também tava fazendo gol. Ele entrava, fazia gol, jogava bem. Entrou e fez gol da classificação foi o Martinelli. Sabe assim, isso pode ter mudado a cabeça do treinador. Pode fazer uma defesa assim. Sim. É porque senão a gente pode pensar dessa assim. Mas você mesmo falou o drible que o cara da Noruega tomou. Como é que é? Qual foi? Cintura dura. Cintura dura. Todos os 4 deles. Você pega um atleta, defensivamente, eles não são tão fortes assim. Pode ser que amanhã baixe o Maldini, o Baresi, pode ser. Futebol tudo pode acontecer. Mas não são ágil. Ágil, tão organizados, rápidos. E não são organizados tão pouco como outras seleções que o Brasil enfrentou. Então você pega um cara que vai criar dúvida, que tem muita qualidade, que vai criar espaço para outros, eu colocaria nos primeiros 45 minutos, estando apto a jogar como o treinador falou. Dito isso, o que foi falado, que parece que vai entrar o Martinelli, eu colocaria também, eu gostaria do Neymar. Segunda opção, eu colocaria o Danilo. Danilo, que é de origem. O Martinelli, o Brasil não vai mudar muito o jeito dele de jogar. Ele vai ganhar um pouco mais com o Martinelli botando mais o pé na área do que propriamente o Paquetá, que é o que nós cobramos muitas vezes. Mas para marcar, o Paquetá marcava aberto. O Vinícius Júnior não volta para marcar. Quem tem que marcar aberto, então, seria, de repente, 2 linhas de 4, porque quem voltaria para marcar seria o Martinelli,
pela esquerda, aberto, fazendo o que ele, de repente, faria. O Brasil vai perder em quê? Em construção de jogo, porque o Paquetá muitas vezes viria para pegar a bola e Aí já não vai descer Martinelli, né? Pra pegar a bola. Exatamente, aí de repente você coloca o Bruno Guimarães para colocar um pezinho pouquinho mais atrás. Exatamente, é isso que vai acontecer. Gente, é que depende muito da postura da Noruega. Sim. Se a Noruega vier com uma postura baixa, eles vão marcar na linha, que eu duvido muito, acho que pelo menos uma linha média, mas se eles vierem numa linha média, eu também duvidava do Japão marcar numa linha baixa. Eu achava que o Japão viria numa linha média alta. E o Japão começou na linha média alta e depois foi pra baixo completamente. Aí todo mundo vai ter que pisar na área. Não tem jeito, quem tem que começar a jogada são os zagueiros. Perfeito. Como, por exemplo, aconteceu com a França hoje. Então você não vai perder esse jogador. Você vai ganhar um jogador mais. Quem entrou e fez gol da classificação foi o Martinelli. Sabe assim, isso pode ter mudado a cabeça do treinador. Eu posso fazer uma defesa assim. Sim. É porque senão a gente pode pensar dessa maneira mesmo. Será que o Danilo fez alguma coisa? É o que foi falado Não, do Hendrick. não é que fez. Não fez alguma coisa que eu digo assim no Ele treino. Será que ele deixou tecnicamente, ele escolheu outro. Será que ele deixou de fazer alguma coisa no treino? Será que ele foi abaixo nos treinamentos? Eu não penso disso. O Casemiro, ao invés do Casemiro correr em diagonal para trás para recompor, o Casemiro quis dar um bote, ele dribla até com facilidade. Exato. O Casemiro, é aquilo que a gente fala, nesse jogo, principalmente um jogador com tanta qualidade, vem, corre em diagonal e tira o passe do meio. Tem que temporizar, né? Exatamente, temporizar. Se ele vem correndo pelo meio, ele faz o quê? Ele faz o cara pensar, o cara de repente ele ia girar, ia tocar a bola para lateral, nesse caso dá para recompor e dá para correr para trás, entendeu? E não esquece não sei se vai ter do Matheus Cunha também, que o Matheus Cunha, esse negócio de sair dali, tirar criar essa dúvida pro zagueiro ali, ele tem sido de suma importância. Não, e a passagem do lateral também, né? Para bem, ajudar garoto, o Vini também, né? Para Vini vir para dentro, para criar uma dúvida também no lateral. Senão fica muito difícil para Vini, porque sempre tem dois, né? Tem o lateral e tem o volante e o zagueiro esperando ele. Nossa, Olha isso aí, olha aí. cara, esse aí Olha o drible. é o não gol mais bonito Cara, dessa absurdo. Copa. Né? É a jogada que não resultou em gol mais bonita dessa Exatamente. Copa. Contra 3. Você viu que ele foi pra cima. Foi 4, absurdo. um já tava aqui, foi pra cima de 3. E acho que contigo, Pedersen, espero que esse vídeo esteja passando na concentração da Noruega. E acho que a maturidade dele, a gente nota quando ele sabe em que momento jogar a 1-2 toques, né? E não carregar a bola desde o meio campo até a área e ser decisivo ali. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e inscreva-se agora no Zona Extra, o canal de esportes que mais cresce no YouTube. Ative o sininho para receber todas as notícias, análises e bastidores do futebol em primeira mão. Até o próximo vídeo.